A, a Carol, que esteve lá no Rio, inclusive, falou Carol, que vai postar, não é, a montagem a que ela nossa fez, não é isso? colagem, sim, sim, a Nossa colagem que ela colagem, fez. sim. Tá trazendo também a questão nervosa com o cabelo, com queda, caspa, essas coisas. O Guilherme pergunta sobre depressão, que a gente entra num terreno um pouco mais difícil de lidar, Guilherme, mas ainda assim, a gente está falando de, primeiro, por um lado, pode ter uma questão endócrina importante, hormonal, uma questão para ser olhada com muito carinho e respeito, para não cair naquela coisa de tá com preguiça ou qualquer coisa nesse sentido, né? Vai, levanta, vamos lá fazer, uma questão muito mais profunda, no fim das contas, mas é uma questão que envolve as emoções. Tem muito medo por trás da depressão. O medo que está sendo expresso de outras maneiras. É muito comum o depressivo, não é que é uma generalização, mas o depressivo preferir ficar fechado e quieto, não é todo tipo de depressão que se expressa dessa maneira, mas veja o que está sendo dito, porque aí quando a gente coloca depressão, parece que é tipo uma dor de dente. O nome depressão vem de todo um monte de coisa que está acontecendo, então precisa olhar para o tipo de manifestação. É o tipo de depressão que a pessoa não encontra prazer em nada, porque a rigor, fisiologicamente falando, é isso que está acontecendo. A pessoa não consegue mais ter o sentimento de prazer. Então a gente pode interpretar dessa maneira. Uma das formas de, por exemplo, além do medicamento, além de terapia, além de uma série de coisas, uma das saídas para a depressão é tentar se apegar àquilo que no passado dava prazer, mesmo que não dê. Para a pessoa não ficar sem nada, sabe? E aí, com os outros tipos de tratamento, aquilo vai tendo novamente o prazer, assim esperamos. Então, olha que forte é isso. Não há prazer na vida. Então, a gente pode interpretar dessa maneira, direta. Mas, para além disso, a expressão disso, como que a pessoa está se comportando, o que, que ela acha dela mesma, o que, que ela acha do mundo, como é que ela vê. Então, depende de como isso está se expressando. O que A mais? Maria Léo, Helena perguntou aqui, ó, sobre Ah, circulação, varizes. O que você acha disso, Bruninho? uhum. Peraí. Na acupuntura tem um análogo a isso, não tem? Você não tem os vasos maravilhosos, não tem toda essa questão de circulação de energia e o sangue enquanto circulação vital, não pode, a gente não pode pensar em alguma coisa que seja análoga a isso? Os vasos maravilhosos não necessariamente, mas existe um sistema Porque eu específico que é o queria sistema muito falar circulatório. dos vasos maravilhosos, que eu adoro esse nome. Vaso maravilhoso é muito bom, né? Parece que é um vaso grego, assim, sei lá. Maravilhoso. Mas tem Eu um me sinto sistema. ótimo de saber que eu tenho vasos maravilhosos dentro de mim. Tem 8. Então, nem a minha médica de aparelho circulatório, ela fala isso, que os meus vasos são maravilhosos. A gente tem um sistema todo específico circulatório. Mas a gente pode, do sistema circulatório, o próprio sangue é visto como uma expressão da energia, né? Do Qi, é uma expressão específica do Qi e tal. Mas a gente ainda assim pode voltar, por exemplo, varizes e o próprio sangue. Estou pensando aqui numa forma de interpretar isso simbolicamente. O que acontece com as varizes? O sangue está começando a aparecer, né? Então aquilo que deveria ficar guardado, aquilo que deveria fazer fluir os nutrientes e tudo mais, está começando não só a ficar aparente, como não só esteticamente, como eventualmente, como em geral causa dor. Então aquilo que serve para nos nutrir, para nos manter, ele está começando a ficar exposto. Então que tipo de coisa está sendo exposta que deveria ficar contida? Em vez de causar dor, pelo contrário, causar nutrição. Eu iria por aí. O que você acha? Eu acho que esse bombom tá muito bom. Mas eu concordo com você.
não Um é? outro caso muito comum é a Doença doença autoimune, autoimune. que é um autoataque, né? Uhum. É o corpo se atacando. E aí talvez tenham questões aí que sejam somatizadas relacionadas com aceitação do próprio corpo, aceitação das próprias questões. Talvez é um lance mesmo de trabalhar o amor próprio, né? De se colocar como, de se amar, de se colocar com amor próprio, de se aceitar, de se acolher, para que você mesmo não. Você mesma, né, Julieta? No caso dessa pergunta, não, a doença autoimune não seja um ataque ao próprio corpo. E só fazer um E isso disclaimer aqui, envolve, não é que isso vai curar a doença, mas quando a gente fala numa questão holística, integral, sim, esse tipo de entendimento pode ajudar a não repetir certas situações, para não somatizar certos sintomas por causa de alguns comportamentos que podem ajudar junto com o tratamento médico. Vamos deixar claro, quando uma doença se manifesta no corpo, precisa da medicina do corpo. exatamente. E a Juliana traz logo abaixo a fibromialgia, que também é uma doença autoimune, não é isso? Opa, foi mal. Oh, Sim, só que ela é uma espécie de doença reumatológica, né? Ela afeta isso. a musculatura, ou seja, ela está ligada muito à nossa força motriz, ao que nos movimenta, aos que nos coloca em movimento, que nos dá força para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, talvez aí uma análise do que é que me movimenta, onde que eu coloco a minha força, como, se eu estou colocando realmente meu movimento, a minha força naquilo que eu preciso, ou se eu estou de algum jeito gastando energia com coisas desnecessárias. Então, acho que uma análise de como você está empregando sua força muscular é importante para isso. E Léo, queria. Quando estávamos lá na escola, na Sirius Gaia, nós Uhum. tínhamos o monstro. Um monstro. E eu lembro que ele, como médico, fez um comentário sobre alergia. Você lembra? Que foi para você, eu acho que ele fez, não foi? Acho que não. De alergia. É. Porque ele Que explicou era. tecnicamente o que é a alergia e aí fez uma interpretação disso, mas faz muito tempo. Mas por que você queria trazer alguma coisa específica? Porque era exatamente nessa linha, ele estava interpretando simbolicamente a alergia. Mas A isso faz alergia, em muito tempo. geral, ela é uma resposta exagerada do nosso sistema imunológico. Então, entra alguma coisa estranha no nosso organismo, a gente tem contato com alguma coisa estranha, e o nosso sistema imunológico, em vez de olhar para aquilo e falar assim, isso aí é só saliva de gato, ele fala, não, isso aí é saliva de gato, ferrou, manda tudo para lá, e aí vem uma super reação. Então, talvez seja uma alergia, seja uma demonstração de uma super reação com relação a certas coisas. E aí a gente analisar o que a gente tem alergia é muito importante. Por exemplo, eu tenho alergia à saliva de gato. Esse exemplo não foi à toa. O que os gatos representam simbolicamente? Animais noturnos, que enxergam bem no escuro, que tem aquela coisa mais de caça, eles gostam de jogos de caça, são animais muito carinhosos, mas a característica central desses animais é serem mais independentes, mais caçadores, mais noturnos. Então, se eu estou exagerando nisso, será que eu não estou exagerando nessa minha vida noturna, nessa coisa de querer produzir à noite, trazer minha nutrição, meus alimentos à noite?